Fala, amigão, belezinha? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem aqui comigo que a gente vai trabalhar agora a classificação das nossas matrizes. Então, a gente tem vários tipos de matrizes especiais que é importante você levar para a sua prova. Algumas mais simples e outras realmente que você deve levar e não pode esquecer de forma alguma. Agora, amigão, você quer algumas provas mais tradicionais? Agora esse negócio todo aqui que aí já vai estar te levando para fazer uma boa prova. Então vamos lá. Temos uma matriz que a chamamos de matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que tem uma linha. Pronto, acabou. Ou seja, é toda matriz que tem essa forma geral aqui, ó. A1 por alguma coisa. Ou seja, ela vai possuir o primeiro número sempre 1 e o último número vai ser qualquer coisa. Então isso daqui é um exemplo de matriz linha, tudo bem? Então aqui eu coloquei um exemplo de uma matriz 1 por 4. Veja que ela possui uma única linha, porém ela possui 4 colunas, que são esses 4 números aqui que aparecem para a gente, tudo bem? Agora nós também temos a matriz coluna. E o que é a matriz coluna? É a matriz que possui uma coluna. Uau, Pedrinho, que mágico! É tipo isso daqui. Então veja que toda matriz que tiver o número 1 aqui na frente vai ser o que chamamos de matriz coluna. Pronto, olha que beleza, viu? Então o último número foi igual a 1 matriz coluna, que é o que temos aqui. E perceba que ela possui 4 linhas, beleza? Então isso daqui é uma matriz 4 por 1. Agora, aqui nós temos uma matriz nula. Essa matriz ela pode ser de qualquer ordem, mas necessariamente todos os seus elementos têm que ser iguais a 0. Ou seja, é toda matriz que todos os elementos A e J é igual a 0. Então, todos os elementos A e J são iguais a 0. Pronto. Isso aqui é o que vai corresponder... Ai, meu Deus, peraí. Uma coçada aqui no nariz. Beleza. Então, são todos os elementos A e J iguais a 0 que vão aparecer aqui pra gente. Então, aqui tem uma matriz de uma ordem qualquer, 3 por 2, ou seja, né, ou melhor, 2 por 3, que ela possui 2 linhas e 3 colunas, né? Pedrinho, você sabe contar? Não, né? Sei não, gente. Contar é uma operação matemática muito difícil. Beleza? Então, tá aqui 2 linhas e 3 colunas, é o que aparece aqui pra gente. Todos esses elementos iguais a 0. Agora, aqui eu tenho o que eu chamo de matriz quadrada. O que a gente tem de especial numa matriz quadrada? É que sempre o seu número de linhas é igual ao seu número de colunas. Ou seja, é uma matriz nesse formato, n por n. Ou simplesmente AN. Então, toda vez que você vê uma matriz com um único numerinho embaixo, você já pode garantir que essa daqui é uma matriz quadrada, tudo bem? Então, em vez de eu falar de matriz 3 por 3, eu posso também chamar de matriz de ordem 3, tudo bem? Possui 3 linhas e 3 colunas. Por sinal, temos uma matriz aqui a qual chamamos de identidade, que também sempre será uma matriz quadrada. Veja que ela possui 4 linhas e 4 colunas. E olha como é que eu a representei. E 4, somente com um número ali abaixo, tudo bem? Agora, além de conhecer o formato dessa matriz quadrada, também é interessante a gente conhecer as suas partes. Por exemplo, tem uma partezinha da matriz quadrada que é representada por esses elementos aqui, ó, que vem nessa diagonal aqui aparecendo para a gente. Todos os elementos que vêm nessa diagonal para a direita, nós chamamos de elementos do quê? Da diagonal principal. Diagonal principal. Ou seja, quais são os elementos da diagonal principal nessa matriz? 5, raiz de 3 e menos 2. Pronto. Esses são os elementos da diagonal principal. E olha que legal. Qual que é a característica desses elementos aqui? Vamos ver? Se você for perceber o elemento 5, ele é o elemento A11. Linha 1, coluna 1. O raiz de 3 é o elemento A22. Linha 2, coluna 2. O menos 2 é o elemento 33. Linha 3, coluna 3. Ou seja, a característica de todos os elementos da diagonal principal são os elementos que teremos a linha exatamente igual à coluna. Ou seja, são os elementos A e J, tais que I
é igual a J. Pronto. Tais que I é igual a J. Então, toda vez que um elemento estiver na diagonal principal, a linha vai ser exatamente igual à coluna desses elementos. Agora, além dessa diagonal, nós também temos essa daqui, ó, que vem para o lado esquerdo. E essa diagonal que vem para o lado esquerdo, nós a chamamos de diagonal secundária. Diagonal secundária. E essa diagonal secundária também vai ter uma propriedade interessante em relação aos seus elementos. Olha aqui, ó. Por exemplo, esse camarada aqui é o elemento da linha 1, coluna 3. Esse daqui, linha 2, coluna 2. E esse daqui, linha 3, coluna 1. E Pedrinho, tô vendo nenhuma relação entre eles. Olha aqui, se você somar a linha com a coluna deles, dá sempre o mesmo valor. Se você somar a linha com a coluna desse daqui, linha 1, coluna 3, você vai encontrar 4. Esse daqui, 2 mais 2, 4 também. E esse daqui, linha 3, coluna 1, também vai encontrar 4. Ou seja, sempre que você faz a soma, desses elementos aqui, da sua linha com a sua coluna, dá sempre o mesmo resultado, 4. Mas, Pedrinho, que relação é esse 4? Esse 4 equivale à ordem dessa matriz mais uma unidade. Como essa daqui é uma matriz A3 por 3, ou simplesmente A3, veja que a soma da linha com a coluna equivale a N mais 1. Pronto. Ou seja, a soma da sua linha com a sua coluna equivale à ordem N dessa matriz, que nesse caso é 3, somado a uma unidade. Por exemplo, se a gente tiver uma matriz de ordem 4, quais são os elementos da diagonal principal? A11, A22, A33, A44. Linha igual a coluna, esse está tranquilo. Agora, na diagonal secundária, a soma é sempre 1 a mais da ordem da matriz. Como a ordem é 4, a soma sempre tem que dar 5. Quais são esses elementos então? A1, 4. A23, A32, A41. Percebeu? Sempre a soma da linha com a coluna deu 4. Ou deu 5, desculpa, que é uma ordem a mais. Vamos de novo. Se eu quiser uma matriz de ordem 5, quais estão na diagonal secundária? A11, A22, 33, 44, A55. Agora, quais estão na diagonal secundária? Como é ordem 5, a soma tem que dar 6. 1 a mais. Então, a soma da linha com a coluna sempre tem que dar 6. Quais elementos são esses? Começando da linha 1, 1 mais 5, 6. Agora vai variando. 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. E acabou. Acabou. Não tem mais elemento não. Belezinha? Então, esses são os elementos que estarão na diagonal secundária. Fechou, amigão? Beleza essa ideia? Então, sempre valerá essas propriedades que eu falei aqui para vocês no caso da matriz quadrada. E aqui nós temos um tipo de matriz quadrada especial, que é a nossa matriz identidade. E o que a gente tem de especial na matriz identidade? Ela é uma matriz quadrada. Agora, olha o detalhe. Necessariamente, os elementos da diagonal principal valem quanto? 1. Ou seja, como é então que a gente vai organizar essa matriz aqui? Sempre os elementos da minha diagonal, da minha matriz, ou vale 1 ou vale 0. Mas, Pedrinho, quando que vale 1? Quando está na diagonal principal. E eu te pergunto, o que eu preciso para os elementos estarem na diagonal principal? Basta que a linha seja igual à coluna. Pronto. Toda vez que a linha for igual à coluna, você vai ter esses elementos dando 1 e temos a diagonal principal dando 1. E, Pedrinho, o que eu preciso para os elementos fora da diagonal principal serem 0? Ué, quando a linha é igual à coluna e está na diagonal, o que eu preciso para não estar na diagonal? Isso é diferente. Que a linha I seja diferente da coluna J. Por exemplo, se a gente pega o elemento A32, opa, A32, 3 é diferente de 2, então vale 0. Linha 3, coluna 2 vale 0. Ah, Pedrinho, eu quero o elemento A44, linha 4, coluna 4,
vale 1, porque são iguais a linha e a coluna. Beleza, amigão? Tranquilo essa ideia? Então, essas aqui são as nossas primeiras classificações de matrizes. Porém, não paramos por aqui. A gente ainda tem mais ainda de classificações para falar aqui com vocês. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!